família. É muito difícil falar quando é minhas coisas, né? Eu sou boa de falar das coisas dos outros, mas quando são das minhas é muito difícil. Esse livro foi uma construção de muito amor, de pessoas que acreditaram, que investiram. Se você não gostar do livro, eu tenho certeza que você vai gostar dos endossos, das pessoas que recomendaram o livro. Tem várias pessoas bem legais que recomendaram o livro. Então, se você não quiser comprar pelo conteúdo, compra pelas capas. Porque tem um bocado de gente que endossou, né? E Deus é maravilhoso. Foi Ele, foi o Senhor, fofinho, segurou embaixo, brigou por esse livro para que eu parasse para escrever, porque esse é o meu grande problema, de parar. Tentamos até uma pessoa para transcrever alguns cultos, mas não deu muito certo, porque quando eu lia não tinha nada a ver e eu parei mesmo e tive que ir lá. E eu acho que Deus estava querendo tratar comigo. E foi justamente o período que Davi e Alice estavam chegando, eu estava concluindo. Mas Deus foi tão maravilhoso em todo esse tempo, tão maravilhoso. Agradecer aos amigos, presbitério, né? Tawane e Jonatas também, que eu mesmo sem entender, me levaram para tirar essas fotos. E eu falei, mas eu não quero tirar foto, eu não sabia, já estavam tudo combinando com o fofinho para o livro, né? E eu não entendia, porque eu tinha que tirar foto para pregar no farol. Eu sempre preguei nas igrejas, nunca precisou tirar foto. Não, mas aqui na Farol a gente tem um padrão de foto. E se você, para pregar aqui na Farol, você tem que ter esse nível de fotos. Meu Deus, é umas frescuras para pregar a palavra do Senhor aqui nessa igreja. E eu fui, mas era tudo já um preparo de várias coisas que estavam acontecendo. Eu não sei bem o que dizer, gente, mas são 21 dias. Deus sempre falou muito comigo sobre o jejum de Daniel, sobre os 21 dias e a mudança que houve quando Daniel jejuou os 21 dias e a resposta que Deus deu. Se puder me ajudar no retorno, tá bem difícil. Então, quando ele jejuou 21 dias, várias situações aconteceram e mudaram. E na minha vida sempre houve essa coisa de jejuar 21 dias. Várias fases da minha vida. Então, um livro não é para ler de uma vez. O livro é um devocional de 21 dias de transformação de vida. Então, você vai ler cada capítulo. São 21 capítulos e 21 dias de transformação da sua vida, de cinzas à glória. Queria agradecer a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, Tu és a verdade, Tu és o infinito. Tu és a eternidade, Tu és o amparo, Tu és o refúgio, Tu és o socorro. Que essas linhas, Pai, alcancem as vidas que o Senhor escolheu. Que essas linhas, Pai, possam abençoar vidas e transformar vidas, como a minha um dia foi transformada. Pai, obrigada, Senhor, pela conferência Ressignificar, porque o Senhor está ressignificando várias coisas em nossas vidas, nessa igreja, nessa cidade, na nossa nação e nas nações da terra. Nós louvamos ao Teu nome, Senhor, e eu agradeço por cada um, Senhor, cada um que se envolveu, cada um que tem uma participação tão profunda. Eu agradeço, Pai, pelo meu marido, pelos meus filhos. Eu Te agradeço pelos meus netos. Eu Te agradeço pela minha família espiritual, que é essa casa. Eu Te agradeço, Pai, porque esse ministério tem sido construído e sustentado pela oração dos amados. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas amigas inseparáveis que acreditam em mim, que oram, que intercedem, que geram. Eu Te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, família. Então, tá aí, a gente quis começar por hoje, né? Eu tentei matar a Fá do coração várias vezes, cadê esse livro? Que ela fazia, como está, pelo amor de Deus, fique em casa, não venha para a igreja.
E a gente sentiu no coração, o Fofinho disse, não, eu não vou obedecer o que a editora quer, porque a editora só queria que a gente abrisse na sexta-feira. E ele disse, não, antes de ter aliança com a editora, nós temos com a igreja. Então eu vou fazer um preço diferenciado para a igreja e vamos lançar no domingo. E depois lança na sexta-feira para todo mundo. Então, gente, é isso que o Fofinho quis fazer. E vai estar aí para vocês. E vocês podem ser os primeiros a adquirir. Vai ser com preço diferenciado, não é isso? Posso dizer isso, né? Tá. Vai ser com preço diferenciado, né? Pronto. E é isso. Amém? Obrigada, família. Obrigada. E orem para que a gente chegue num nível que eu possa presentear esses livros sem cobrar nada. Hoje eu ainda não posso, porque nós temos um encargo financeiro muito grande para assumir, para lançar um livro. Mas vai chegar o dia que vai chegar para todo mundo, eu creio. Amém. Vamos adorar, né, família? Aleluia. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome pelo que Tu és, pelo que Tu estás fazendo na nossa nação, mesmo quando não entendemos. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pelas Tuas obras. Te agradecemos porque Tu és Deus. Te agradecemos porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Te agradecemos porque a Tua igreja vai falar principados e potestades. Te agradecemos, Senhor, pelo que Tu tens feito, mas muito mais pelo que Tu vais fazer. Nós convocamos os anjos, os querubins, os serafins, para ministrar essa noite, porque a Tua palavra diz que os anjos, eles vão ministrar aqueles que herdam a salvação. Está aqui, Senhor, o povo que herda a salvação. Nós queremos dizer que esse ambiente é livre para o Teu agir. Nós queremos declarar que esse ambiente, essa casa é livre para o Teu agir, que Tu tens total liberdade aqui essa noite. Nós oramos agora, Senhor, nós clamamos que a verdade dos céus se manifeste na terra. Nós oramos em nome de Jesus, venha o Teu reino e seja feito na terra como já é nos céus. Senhor, nós chamamos agora para que haja uma ligação céus e terra. Nós chamamos agora para que a terra seja vencida pelas verdades do céu. Nós chamamos a realidade dos céus na terra. Nós chamamos a realidade dos céus no Rio Grande do Sul. Nós chamamos a realidade dos céus onde há caos, onde há confusão, onde há dor, onde há morte, aonde há tempestades. Nós chamamos a realidade dos céus agora na terra. Nós estamos clamando, Senhor, nós estamos clamando porque a Tua palavra diz que a terra vai ficar cheia da glória do Senhor. Nós chamamos a glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, assim a terra será cheia do conhecimento da Tua glória, do conhecimento de quem Tu és. Pai, Tu podes usar qualquer situação, qualquer coisa para o Teu nome ser exaltado. Tu não precisa de ordem para o Teu nome ser exaltado. Tu não precisa que as coisas estejam calmas para o Teu nome ser exaltado. No meio de uma pandemia, no meio das tempestades, no meio das guerras, o Teu nome é exaltado. Porque o Teu nome é exaltado onde há clamor, onde há busca. E nós queremos Te buscar nessa noite. Nós queremos derramar o nosso coração, porque a terra está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. A terra está gemendo pela manifestação dos Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, manifesta os Teus filhos. Manifesta os Teus filhos, para que a Tua glória seja conhecida. Nós abraçamos a sabedoria, nós abraçamos o entendimento, nós abraçamos o conhecimento do alto. Pai, nós contamos o Homer abraçando a sabedoria, porque, Pai, nós sabemos que a sabedoria é mais importante do que o ouro e a prata, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nos ensina a ser mais sábios. A Tua
palavra diz que a gente pode pedir sabedoria, porque tu dá livremente àquele que te pedir. Como igreja, família 61, nós essa noite clamamos por sabedoria. Sabedoria. Nós oramos como Paulo orou pela igreja de Éfeso, para que toda sabedoria, entendimento e conhecimento do alto seja derramado em nosso meio, para que a gente possa, Senhor, saber qual é a esperança do nosso chamado em Cristo Jesus, para que a gente possa conhecer o chamado e o propósito para o qual nós nascemos. Nós oramos, Senhor, para que as vendas caiam dos olhos agora, todas as vendas possam cair dos olhos, que não haja nada em nós intocável, que tudo em nós esteja vulnerável diante daquele que é o Pai das luzes, que habita em lugar inacessível, que é imortal e invisível, a presença gloriosa do Cristo crucificado e ressurreto. Nós exaltamos o Cristo que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai e intercede por nós. Oh Deus, hoje te agradecemos porque tu enviaste o teu Filho, que é Deus, para a terra, mas subiu o Filho do homem e ele está assentado à direita do Pai. O Deus que desceu à terra e o Filho do homem que está sentado nos céus. Há um homem sentado nos céus, e isso abre o caminho para nós, e isso abre o livre acesso ao coração do Pai. Por isso nós chegamos com confiança ao trono da graça e recebemos socorro em momento oportuno. Esse é o momento oportuno. Essa noite é um momento oportuno e nós abraçamos esse momento. Nós abraçamos esse lugar de busca pela presença do Filho de Deus, do Filho do homem, de Jesus Cristo. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, adoremos ao Senhor. Tu és o meu amigo mais belo, tu és o meu amigo mais fiel. O seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Sem você eu nada poderei fazer. Tu és o meu amigo mais belo. Tu és o meu amigo mais fiel. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Sem você eu nada poderei fazer. Meu amigo, sem você eu nada poderei fazer. Meu amigo, tu és amigo meu. Sem você eu nada poderei fazer. Amigo, meu amigo, sem você eu nada poderei fazer. Me lanço no fogo, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Fica de pé, igreja. Fica de pé e declara. Me
me lanço no fogo, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Me lanço no fogo, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Me lanço no fogo, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Eu não temerei o que me possa acontecer, se a tua glória vir, vem queimar. Eu não temerei o que me possa acontecer, se a tua glória vir, vem queimar. Eu não temerei o que me possa acontecer, se a tua glória vir, vem queimar. Eu não temerei o que me possa acontecer, se a tua glória vir, vem queimar. Vem queimar, vem queimar, vem queimar, vem queimar em mim. Vem queimar, vem queimar. Meu amigo, Sem você eu nada poderei fazer. Meu amigo, sem você eu nada poderei fazer. Aleluia. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Amigo. Amigo. Meu amigo. Aleluia. Aleluia. Temos uma consagração, mas a gente vai fazer já já. Vamos. Tem uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração. Nem vou ministrar sobre ela, mas é um período muito de sabedoria que a gente está vivendo, de busca pela sabedoria, abraçando o conhecimento, abraçando o entendimento. E a palavra do Senhor diz como são grandes as riquezas de Deus. Está em Romanos 11:33. Se a mídia quiser colocar. Como são grandes as riquezas de Deus. Quão são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já lhe deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Sabe, esses dias, sobre o que tem acontecido na nossa nação, Deus tem falado muito ao meu coração sobre abraçar o entendimento, abraçar o conhecimento, não se rebelar contra a vontade soberana do Senhor. Nós temos a tendência de querermos explicar tudo, não é? A gente quer viver um cristianismo grego, a gente quer viver um cristianismo de entendimento intelectual,
Mas o cristianismo não é um entendimento intelectual. O cristianismo, seguir a Cristo, não é o que você explica, é o que você crê. E muitos estão apostatando da fé, porque não aceitam passar por lutas, não aceitam viver algo que não se explique. Querem ter sempre o entendimento. Essa é uma herança nossa, dos pais da igreja. Quando a igreja ela começa a sair de Jerusalém, vai para Antioquia, e os pais da igreja se levantam, os primeiros pais da igreja, Policarpo e tantos outros, eles trouxeram muito a herança grega. Eles trouxeram muito para dentro do sistema que tinha nascido no cenáculo. 150 anos depois, havia uma presença muito grande de pais gregos da igreja. E esses pais gregos, eles trouxeram a mentalidade grega. E a mentalidade grega é aquilo que você explica, né? Penso, logo existo. Isso é a herança de Atenas. Isso é herança que Paulo confrontou em Atenas. Então eu penso e eu existo. Então, quantas vezes nós queremos enquadrar Deus no nosso nível de entendimento intelectual? Quantos de nós buscamos entendimento intelectual para poder ter uma busca espiritual? Quantos de nós associamos o entendimento espiritual com a sua capacidade mental de entender e explicar as coisas? Nós perdemos o fundamento hebraico lendo a Bíblia. Nós perdemos o fundamento judaico lendo a Bíblia. Por quê? Porque o homem judeu, o homem hebreu, ele não lia a Bíblia para explicar, ele lia a Bíblia para adorar. Então você não lê a Bíblia para explicar, você lê a Bíblia porque você o adora. Não há espaço para discussão. Olha, Paulo escreve a carta para Timóteo e diz a Timóteo: deixe dessas vãs discussões que não levam a nada. Paulo está dizendo para o filho dele, Timóteo, principalmente na segunda carta, quando Paulo já está perto de ser martirizado em Roma, quando ele entende que Deus já o está chamando, que ele já está sendo derramado como libação no altar, ele está dizendo para o filho Timóteo dele, que não discuta, porque essas discussões não levam a nada, a não ser enfraquecer a fé. Então, em nossos dias, nós precisamos vigiar a mentalidade grega, porque a mentalidade grega, ela é inimiga da cruz, ela é inimiga da fé. Por quê? Porque ela se move pelo entendimento. Não é à toa que nós necessitamos de tantos diplomas, inclusive do de teologia. Não é à toa que há uma busca tão grande para entender, mas há uma busca tão fraca para crer. O nosso movimento jamais deveria ser para entender, porque essa mente humana não cabe o conhecimento de Deus. A mente humana não explica Deus. Por quê? Porque Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos, e os caminhos dele não são os meus. E quando Paulo está dizendo aqui em Romanos 11:33, por favor, se a mídia puder colocar, né? Esse Romanos que eu li, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. É insondável o juízo de Deus. Você nunca vai entender o trabalhar de Deus. Você não foi chamado para entender. Se você quer viver cristianismo para explicar, desista. Cristianismo não é explicação. Cristianismo é fé. Cristianismo não é o tanto que eu explico. Cristianismo é o tanto que eu creio, apesar de não ter explicações. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Eu não posso decifrar os caminhos dele. Eu não posso entender o trabalhar dele. O mesmo sol que endurece o barro
é o sol que derrete o gelo. Como eu poderia explicar a função do sol? Como eu poderia explicar o agir de Deus? E a palavra continua, por favor, desce mais um pouquinho. Quem conheceu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Pois dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Oh, aleluia! Por Ele e para Ele. Pois quando eu chorava de madrugada meditando nisso, chorando pelo sul. Porque Deus ali me falava da necessidade que nós temos de adorá-lo com entendimento. A necessidade que nós temos, Senhor, eu só posso te adorar se eu entender o que Tu estás fazendo na minha vida. Porque se eu não entender o que Tu estás fazendo na minha vida, Tu não merece minha adoração. Olha a astúcia. Olha a prepotência. Você nega adoração a Deus quando está vivendo problemas. Você nega adoração a Deus quando você está vivendo coisas que você não entende. Porque nós temos uma herança grega na nossa mentalidade. Nós não conseguimos orar como Davi orava com a mente hebraica. Oh, quão abatida está a minha alma. Mas ainda assim eu esperarei no meu Senhor. Sabe Jó, no meio da prova, no meio da situação, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Ele sabia que ele estava desprovido de tudo, de saúde, de finanças, de filhos, de mulher, de tudo. E ele estava adorando. Por fim, o meu Redentor se levantará sobre a terra. Ele sabia que ele não explicava o luto, que ele não explicava a falência, que ele não explicava o câncer, a lepra, mas que a adoração não podia depender do que ele explicava. Xerebalabachei, rebalabanheire, balabaçou. Aonde está a igreja? Carecemos de diplomas, carecemos de títulos, carecemos de posição, porque na verdade isso é ausência de adoração. Precisamos estudar por um livro escrito por um homem, seja de medicina, de direito ou de psicologia. Foi um homem que escreveu, e nos agarramos a isso para compensar a nossa total inaptibilidade, total falência de adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. É por isso que o Senhor está procurando os pecadores e letrados, está procurando os homens que não buscam a Deus através de um entendimento e de um diploma, mas os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, e esses são os adoradores que o Pai procura. Por isso que muitas vezes o diploma vai ser um empecilho de você adorar a Deus. É por isso que muitas vezes as coisas que colocamos ao longo da caminhada na nossa mala, ela pende mais para ser um empecilho do que ser uma ponte para a eternidade. Nós compensamos com diplomas a falta de dobrar os joelhos, de descer pela madrugada, de jejuar, de adorar. E nós vamos somando coisas, excelência na igreja, excelência nos equipamentos. Não sou contra. Agora mesmo a família 61 renovou todo o seu equipamento de mídia. Tem máquinas novas, tem aparelhos novos. Tem 60 mil reais aqui hoje de câmeras.
nessa igreja que está funcionando, porque vocês estão aqui, estão abençoando, as pessoas de casa vão receber um culto melhor. Não sou contra, estão providenciando coisas, como é que chama aí, para facilitar o calor, que vocês estão fazendo reunião. Não é ventilador, não é outra coisa, mas tudo bem. É alguma coisa dessas que gasta muito dinheiro. Não somos contra, mas há um problema na igreja, quando nós estamos indo para a igreja em busca, para que as coisas funcionem. Há um problema, se alguém puder me dar um lencinho seco, eu agradeço. Há um problema, que, tem aqui papel higiênico, já achei, obrigada. Tem um problema, quando nós queremos que as coisas funcionem. Vem cá, minha querida, linda, maravilhosa. Obrigada. Cadê a toalha que você me deu? Já sumiram. Deve ter limpado a bunda de alguma criança aí com essa toalha. E depois vão lavar e vão me dar. Você vai ver. Você faltou um domingo, essas coisas acontecem. Né? Tem que cuidar de seu Ismael. Aquela coisa linda do pai que saiu do hospital. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando a gente começa a buscar a coisa funcionar, quando a gente está mais preocupado, não que a excelência não seja bom, mas nós temos um problema herdado da igreja americana, porque foi os irmãos americanos que nos evangelizaram no Brasil, não é? O nosso maior movimento de evangelismo começa vindo da Rua Azusa, 2 irmãos americanos. A gente tem uma influência dos calvinistas, mas na época dos judeus, então isso se passou 4 séculos. A nossa herança mais breve é dos brothers, dos nossos irmãos da América, do tio Sam, da terra onde não tem pai, tem tio. Da terra onde não tem paternidade, porque o americano não entende de paternidade, porque o que está lá gerindo a nação é o tio Sam. É uma terra órfã, é a terra que produz os super-heróis, é a terra que produziu Homem-Aranha. Cadê o pai dele? O Hulk, não tem pai. Cadê o pai do super-homem? Não tem pai. É por isso que o Hulk tem acessos de ira, porque quem tem pai não tem acessos de ira. É a terra que produziu todos os super-heróis e nenhum tem pai. O americano não conhece a paternidade, conhece o tio. E a igreja brasileira abraçou essa influência. Então a influência nossa é que as coisas funcionem. A escolinha de crianças funcionem, a telha não pode pingar. A igreja tem que funcionar, os departamentos têm que funcionar. Por quê? Porque nós temos uma ordem de conduta. E quando alguém fere a conduta, feriu a ordem. Então a igreja não é voltada para a presença. A igreja é voltada para a excelência. Se ela funcionar, nem precisa da presença. Esse é o nosso problema hoje, porque nós devemos nos mover pela presença que traz a excelência, e não a excelência que não manifesta a presença, porque pode ter goteira, pode ter um drogado que entre e pare o culto, pode ter um avião caindo, pode ter uma trovoada, mas a presença está. Você não se move para a coisa funcionar, você se move para a presença se manifestar. E com essa presença vai ter algumas desorganizações. A mulher entrou no culto que Jesus estava tudo organizado, mulher não devia entrar. A mulher quebrou o vaso, não deveria ter quebrado, porque isso é uma reunião séria com Jesus. A mulher começa a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo e chorar. Isso não pode ser feito numa reunião de excelência. O culto, Paulo está pregando, o irmão está na janela, o irmão cai, pô, morre. Paulo desce, ressuscita o irmão, volta para pregar, prega até meia-noite, o irmão volta e fica lá curado. Sabe o que é isso?
não é um lugar voltado para pessoas que não podem sentar na janela. É um lugar que mesmo que a pessoa sente na janela, a presença se manifesta. Quando tem ordem, a ordem diz na placa: irmãos, não sentem na janela, porque pode cair lá embaixo e morrer. Mas só que a glória ia se manifestar quando o irmão caísse da janela. Só que a glória ia se manifestar quando a mulher quebrasse o vaso. Então eu quero dizer para a família mesmo essa noite: deixa a mulher quebrar o vaso e deixa o irmão ir para a janela. Eu quero te convidar para sair da mentalidade grega, porque você nunca vai se satisfazer completamente explicando. O nível da sua vida está aqui, o nível de explicação está aqui. Quem é que vai preencher esse buraco? A presença. A presença. A presença. Quem está ansiando pela presença? Você quer ir para um culto que as coisas se comportem? Ou você quer ir para um lugar onde a presença se manifeste? Porque nós estamos fabricando isso aqui em série. Nós estamos fabricando. Nós estamos numa movimentação de fabricar em séries, igrejas em séries, placas em séries, sistemas em séries. Compra-se logo tudo para todas, faz tudo igual. Onde fica a liberdade da presença? Onde fica o improviso para o Espírito de Deus agir? Porque se Ele gosta de liberdade, onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Foi para a liberdade que o Filho vos libertou. Jesus nos chama para a liberdade. Jesus nos chama para a liberdade do Espírito, do agir. Mas nós precisamos que as coisas funcionem. Nós precisamos ir para o culto que funcione. Você senta, você recebe, você entrega o dízimo, você vai para casa na hora, e você não percebe. Você é um robô. Você não é vida. O bebê não pode chorar com fome. Você já viu algum bebê no culto? E ele mama, e ele começa a chorar e gritar. Ele não vai respeitar o horário, ele não vai respeitar quem está do lado, ele não vai respeitar ninguém, porque ele é um bebê com fome. Não resta para a mãe outra coisa, a não ser tirar o seio e dar naquela criança. Paulo disse que nós somos aqueles que precisam beber do leite espiritual. Que a gente receba desse leite, que a gente beba desse leite. Mas como se não há liberdade para a gente beber do leite? A gente consegue colocar todo mundo dentro de um padrão de conduta, mas a gente não consegue colocar as pessoas dentro de um padrão da eternidade. Você aprendeu a conduta, mas você não aprendeu sobre a presença. Tem lugares que você vai, que você sabe tudo sobre conduta, mas você não sabe nada sobre presença. Oh, quão insondáveis são os teus caminhos. Oh, quão maravilhosas são. Sabe, é isso que nós precisamos. Preciso botar isso aqui, perdão. Com a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os teus juízos. Você está louco para explicar, e Deus está doido que você não explique. Você quer explicar porque está na prova,
Você quer explicar porque aconteceu isso com você? Você quer explicar porque você não passou no concurso? Você quer explicar porque você separou? Você quer explicar porque você teve que passar por 3 casamentos? Você quer explicar porque você não conseguiu comprar um carro? Você quer explicar porque você não casou? Você nunca vai explicar aquilo que Deus está trabalhando na sua vida. É como uma coxa que você está lá pregando os retalhos e parece não fazer sentido. Eu me lembro que minha avó fazia fuxico e eram uns tecidinhos pequenininhos, várias coisas misturadinhas que ela guardava e ali ia emendando uma coisa na outra, emendando uma coisa na outra, no final virava uma coxa, mas no início era um bando de retalhos, era um bando de tecidos que não faziam sentido. Depois que ela colava um no outro, costurava um no outro, aquilo fazia sentido, porque só faz sentido quando termina. E se Deus não terminou, Ele não tem que explicar. Se Ele não concluiu, Ele não tem que explicar o que Ele não concluiu. Deus não tem responsabilidade com o que Ele não terminou, mas você tem responsabilidade de permanecer enquanto Ele não termina. A sua parte é permanecer. Se vós permaneceis em mim e a minha palavra permanecer em vós, vocês pedirão o que quiserem e será feito. Não será feito o que eu quero, será feito o que eu permaneço nele para acontecer. Porque o que eu quero é totalmente diferente do que eu permaneço nele. Eu falava ontem com as mulheres lá em aldeia que vão trabalhar na conferência sobre a necessidade que nós temos de cura psicológica. Uma necessidade doentia de cura psicológica. Aonde é que tem na Bíblia teólogos de plantão? Aonde está na Bíblia que Deus prometeu que ia curar psicologicamente os seus filhos? Paulo disse: Pai, tem um espinho na minha carne. O que será o espinho da carne? Qual era o espinho da carne de Paulo? Qual era o espinho de Paulo? Não ter uma mulher, ter tendências homossexuais, não enxergar bem, ter hemorroida. Eu não sei, mas eu sei que Deus disse a ele: eu não vou fazer você se sentir bem psicologicamente, mas eu vou fazer você sentir a minha graça. Eu vou fazer com que você experimente a minha graça a tal ponto que essa coisa que machuca o teu psicológico não vai ser nada diante do que eu derramo sobre a sua vida. Uau! Uau! Meu marido diz: você é maluca. Você dorme 3 horas da manhã, às 5 você acorda para andar de bicicleta. Não, você não tem juízo, fofinha. Eu vou te segurar na cama e eu não vou deixar você sair. Eu posso dormir 2, 3, eu posso chegar de viagem 1 hora da manhã. Ele sabe. Posso chegar da Europa, ter pregado nas igrejas todinha. Quando eu chego eu desarrumo a mala. Primeira coisa que eu faço, pode ser 1 da manhã, pode ser qualquer hora, eu abro as malas, tiro roupa suja, organizo as coisas, guardo tudo que está limpo para tomar um ventinho, tiro, dobro a mala e boto para limpar no outro dia. Durmo 2, 3 horas, 5 horas da manhã eu estou acordado, estou pedalando ou caminhando. Aí você me pergunta: por que você faz isso? Porque eu sei minhas tendências, porque eu sei que tipo de carne eu sou, porque eu sei o que me perseguiu quando eu tinha 18 anos, o espírito de depressão. Por eu saber quem é meu inimigo, eu não baixo a guarda. Por eu saber o que o inimigo quer fazer, eu não deixo ele prender nos laços dele. Eu não espero a luta, eu me antevenho à luta. Eu ando de acordo com aquilo que já alcancei. Meu marido pode se dar o luxo de dormir, eu não. Outros podem, eu não.
Talvez José disse isso: meus irmãos estão na mesa com meu pai, eu não. Talvez Davi disse isso: meus irmãos estão lá sendo convidados para Jessé e Samuel, eu estou tocando as ovelhas do meu pai. Talvez outras disseram como Esther, outras meninas podem estar com seus pais, eu estou aqui como órfã. Os outros podem, eu não. Mas eu sei o que eu não posso, e eu sei fazer valer aquilo que Deus permitiu que para mim fosse um andar manquejante. Deus não usa pessoas perfeitas, Deus usa pessoas vulneráveis. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Você está tentando entrar na academia para ficar com os músculos torneados, eu também estou. Você anda estudando, melhorando, eu também faço isso. Você procura fazer o melhor, eu também faço. Mas eu não faço disso o meu caminho, porque o caminho já foi trilhado pela graça. O caminho já foi trilhado pela graça. E quando o caminho é trilhado pela graça, a minha graça te basta. Eu posso servir com depressão, eu posso servir mancando, eu posso servir gaga, eu posso servir órfão, eu posso servir viúva. O que eu não posso é não provar da tua graça. Se o diabo souber que se você tiver depressão, você vai parar de servir, ele vai te dar uma. Se o diabo souber que você vai parar, se você não tiver dinheiro, ele vai tirar o seu dinheiro. Se o diabo souber que se ele der uma crise no seu casamento, você para, ele vai te dar uma crise no casamento. Se o diabo souber que o luto vai fazer você parar, ele vai te dar um luto. Se o diabo souber que você para, se você tiver uma crise, ou seus filhos forem para longe, ou seu pai morrer, ou sua mãe desistir, ou se o pastor te perseguir, ou se o teu melhor amigo da igreja te trair, qualquer coisa que o diabo souber que vai fazer você parar, ele vai dar exatamente aquilo para te parar. Então deixa bem claro nessa noite, que não tem nada nesse mundo que faça você parar. Não vai ter nada que vai fazer eu parar. Não adianta você tentar, porque nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E se o inimigo não souber disso, vai ter sempre alguma coisa que a graça de Deus não vai ser tão suficiente. A graça de Deus não vai ser tão suficiente. Você continua servindo se? Você continua servindo a Deus se Deus? Senhor, eu posso continuar a te adorar se eu entender o que tu estás fazendo? É isso? Adoração tem alguma coisa a ver com entendimento? Ou adoração tem a ver com devoção? Adoração é devoção. E devoção não é circunstancial. Devoção é entrega. Eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz para seguir a Jesus. Logo já não sou eu que existe, mas Cristo existe em mim. E esse viver que eu tenho na carne, não vivo mais por mim mesmo, mas pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu pergunto, pode o diabo dar depressão para alguém que não vai parar? Pode o diabo tentar matar quem já morreu? Pode o diabo tentar matar quem já não está mais vivendo? O diabo só pode matar quem está vivo. Quem já morreu, o diabo não vai matar mais. Essa é a grande vantagem de você já ter morrido. Será que sua luta hoje não é a luta da sua tentativa de dar respiração artificial àquilo que Deus está tentando matar? Será que hoje sua maior guerra que você está passando em você não é uma guerra com o diabo, mas talvez uma guerra com Deus? Que você vai descobrir que não é o diabo que está te resistindo, mas Deus, porque Deus só pode operar onde houve morte, porque o caminhar cristão é morte e ressurreição.
Então, se já houver morte, o diabo não vai mais tentar lhe matar. Mas se não houver morte, o diabo vai ter autoridade para tocar, para matar. Por isso que Paulo sabia, eu morri. Aquele que guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. Então Paulo podia ser jogado por cima da cidade, levar 49 chibatadas, ser perseguido. Demas amou mais o mundo do que ao Senhor e me abandonou na prisão. Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Paulo estava cercado. Tinha Demas, tinha Alexandre o latoeiro, tinha os que batiam, que jogavam por cima do muro da cidade. Foi chicoteado, passou pelo naufrágio, ficou preso, traído pelos amigos, esquecido. Mas nada disso alterava Paulo. Paulo era adorador. Porque Paulo não podia ser morto, porque ele já tinha morrido. Ele já tinha dito: logo já não sou eu quem vive. Então quando jogaram Paulo da cidade, quando chicotearam Paulo, quando Paulo naufragou, não aconteceu nada com Paulo por dentro. Porque ainda que o homem exterior esteja se desgastando, e como está, o meu homem interior se renova a cada manhã. Ainda que as coisas em minha volta estejam se desgastando, ainda que meu exterior esteja se desgastando, o meu homem interior se renova a cada manhã. A proporção é intencional. O que acaba conosco por fora, fortalece a gente por dentro. Uau! Balabachei! O que está me matando por fora, está me fazendo crescer por dentro. Você não percebe o que torna a gente vulnerável? Jesus foi para a cruz, e Jesus na cruz só podia curar se ele fosse derramado. Se Jesus não fosse furado, ele não podia ser derramado. O sangue de Jesus não teria efeito nenhum nos dias de ceia, se ele não tivesse sido derramado. O sangue derramado é que tem poder. A carne rasgada é que flui poder. É a via de acesso que Deus encontra em cada manquejar, em cada rasgão, em cada dor, em cada luto, em cada saudade. Eu sou rasgada para gerar cura. Deus está procurando uma via de acesso nos crentes, mas os crentes estão procurando cultos excelentes, igrejas organizadas, tetos que não estejam furados, lugares confortáveis, movimentos que são movimentos de conduta, mas nós não queremos presença. Mas a única forma de curarmos é se nós dermos uma via de acesso. Vaso quebrado, carne rasgada, espírito livre. Você está tentando manter seu vasinho inteiro? Se tivesse algum aqui hoje eu ia quebrar. Está tentando manter seu vasinho inteiro? Você quer sair intacto? Você quer sair intacto? Deus só pode operar no que é vulnerável. Você quer ser hermeticamente fechado? O hermeticamente fechado não tem via de acesso. O hermeticamente fechado está bloqueado. Você é tão inteiro que Deus não pode te usar. Você é tão maravilhoso que Deus não pode te usar. A sua conduta é tão perfeita que Deus não pode te usar. A igreja é tão maravilhosa, tão hermeticamente fechado, que os crentes não podem entrar, que o perdido não pode ser encontrado, porque é como um clube, que para a gente poder usar, tem que ter norma de conduta. No clube você não pode entrar na piscina de determinado jeito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas quando a gente vai para a igreja de Atos, não era assim que acontecia.
Quando a gente vai para a manifestação de Jesus, não era assim que acontecia. A mulher samaritana, a mulher pecadora, os religiosos sendo confrontados, os mancos, o cego, os cultos que eram atrapalhados, a morte de Lázaro, Marta e Maria, Pedro rasgando a orelha de Malco, Pedro negando Jesus, o tempo todo, um ambiente onde a carnalidade aparecia. O tempo todo, a carnalidade apareceu. Pedro, como pode? Como, Pedro, tu vai e me rasga a orelha do guarda Malco? Pedro, eu passei 3 anos contigo, Pedro. E na primeira oportunidade que tu tens uma crise de ira. E tu rasga a orelha do cara. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus entendeu que ele não queria salvar a conduta de Pedro. Ele queria salvar a presença dele na vida de Pedro. Sabe quem deu menos trabalho para Jesus dos apóstolos? Judas. Sabe quem menos causou problema? Judas. O traidor nunca causa problema. Os traidores têm boas condutas. Não têm dúvidas, não cortam orelhas, não andam sobre as águas, não afundam, não fazem perguntas esdrúxulas. Porque Deus estava treinando uma igreja com os discípulos de Jesus, não por conduta, mas pela presença. Pela presença. E buscar a presença, talvez eu arranque os portões. Buscar a presença, talvez o teto voe, o tsunami inunde Recife. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão profundidade as tuas riquezas da sabedoria e do entendimento. Talvez hoje seja um ótimo dia, não de fazermos um apelo, mas fazer uma lista de desistência. As águas podem subir, o fogo pode descer, o vento pode soprar, e aonde você vai estar? E se nós fôssemos gaúchos hoje? E se todos nós hoje fôssemos gaúchos? Aí eu vi uma igreja Assembleia de Deus debaixo das águas. Vai ver que o pastor estava em pecado. Eu vi uma batista. Eu vi uma metodista. Eu vi uma presbiteriana. Lucas 13, de 1 a 5. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Vocês pensam que os gaúchos eram mais pecadores do que você? Eu tenho visto vários pastores indo para a internet e dizer: lá tem mais campo de terreiro de macumba que tem na Bahia. Tipo assim, Senhor, nesse caso pode inundar o Rio Grande do Sul, porque lá tem terreiro de macumba. E você que tem um pênis do Brenan, então aqui devia ter um tsunami. Se lá tem terreiro de macumba, então galileus, aqui em Recife, o que é que a gente vai ter aqui no Marco Zero? Porque lá pelo menos não tem um órgão masculino apontando na praça. E o seu fabricante ser satanista e pedófilo declarado. A proporção desses galileus para a população de Jerusalém
Era uma proporção de 20% da população das pessoas que se deram mal terem morrido. Então você imagina uma cidade onde 20% da população faleceu. Para a época, como não sacudiu eles, como não mexeu com eles. Eles não podem mais voltar para suas casas. Eles estavam na cozinha um dia antes, assando pão, assando queijo, e convivendo com o vovô, com a vovó, com o netinho, com os filhos. Fizeram churrasco, guardaram seus lençóis nos armários, estacionaram o seu carro, sua moto, sua bicicleta, dormiram em suas camas, guardaram fotos antigas, documentos, escrituras, fotos da vovó, cartas que recebeu dos filhos, documentos, pulseiras de ouro, anéis de casamento, álbuns de família. De um dia para o outro, não havia mais nada. Não havia mais nada. E nós estamos arrumando desculpa para dizer que lá tinha terreiros de macumba. Me poupe. Me poupe. O caminho é o arrependimento. O que nós fazemos quando a tragédia bate em nossa porta? Somos os amigos de Jó, que arrumamos o tempo todo uma lista. Mas eu sei porque isso está acontecendo. Nós somos experts espirituais em olhar defeito dos outros e não enxergar os nossos. Estamos tão preocupados com o cisco do irmão, que tem uma trave de madeira no nosso e a gente não enxerga. Achamos que Deus se está castigando aquele lugar, se Deus está fazendo aquilo, se Deus fez, se Deus permitiu, ou se o diabo mandou. Bem, eu não sei. Mas eu sei que quando a gente está no Senhor, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Se foi fabricado, se o governo abriu represa, se bombardearam nuvens, se o diabo mandou, se a feiticeira fez, não sei. Mas eu sei uma coisa: minha é a terra e tudo que nela possui. A terra continua sendo do mesmo dono, Ele continua sendo rei, Ele continua sendo o Senhor, a terra continua sendo dele, e Ele pode usar a tragédia para um avivamento, Ele pode usar a morte para a vida, Ele pode usar a desilusão para fazer algo novo, e pode transformar cinzas em glória. Ele pode. As lutas que nós passamos tem muito mais a ver com o propósito que Deus tem para nós do que uma tentativa do inimigo nos parar. Quando as nossas lutas estão rendidas a Deus, Deus vai usar qualquer luta para tornar você mais dele. A luta não tem nada a ver. Se o diabo mandou essa luta, se Deus permitiu, ou se minhas próprias escolhas fizeram essa luta. Porque tem crente que é kamikaze mesmo, gente. Tem crente que gosta de viver perigosamente, conta segredo para gente fofoqueira, empresta dinheiro para caloteiro, bota dentro de casa gente que não presta. Quer dizer, gosta de viver na adrenalina. E depois fica reclamando que foi o diabo. Nem tudo é o diabo. Tem coisa que é você endemoniado mesmo. Tem coisa que você está endemoniado ainda. Sabe que não deve fazer, mas faz. Sabe que não deve contar, mas conta. Sabe que não deve fofocar, mas fofoca. E depois diz: eu não consegui evitar. É mais forte do que eu. Quer dizer, o que é mais forte do que você que está aí dentro? Nós gostamos de viver perigosamente. E depois culpamos o pastor, a igreja, o diabo. Né? Até o diabo nessa hora é inocente, gente. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. A Bíblia, quando diz bem-aventurado, quer dizer felizes. Felizes os que estão chorando, porque eles serão consolados. O choro é inevitável. Vamos chorar aqui na terra. Mas uma coisa eu tenho certeza: o consolo de Deus é para aqueles que esperam nele.
O consolo de Deus é para quem permanece, a despeito de não estar entendendo, a despeito de não conhecer. Por sinal, no meio do Rio Grande do Sul, eu quero dizer que em julho, com a graça de Deus, nós vamos sair daqui e passar uma semana no Sul, reconstruindo e ajudando lá. Se prepare para essa viagem, que você vai botar a mão na massa. Vai orar, vai abençoar, vamos fazer culto de noite nas praças, de dia vamos botar galocha, limpar a casa de irmão, abraçar cachorro, abençoar. Eu não sou Janja não, pelo amor de Deus. Por favor, primeiro eu vou abraçar as crianças, não é? Em vez de se preocupar com cachorro caramelo, com cavalo caramelo, eu só tenho uma coisa a agradecer a Deus. Graças a Deus que não era no governo dele que eu passei na pandemia. Porque não tinha sobrado metade. A gente ainda tomou as vacinas que já suspenderam, que tanto meteram o pau, não foi? E as máscaras também não funcionam nada, né? Vocês viram o que a OMS disse? Então a gente estava certo quando fez culto, né? Ok. A gente estava certo quando não fechou a igreja, né? Ok. E a vacina era bichada mesmo, né? Pronto. Da minha casa só escapou Tiago de não tomar. O único que orou o suficiente. Quase que tomou vacina a pulso. Mas a gente queria viajar, né? Tomou a picadinha. Mas eu já tomei a ceia, está tudo limpo já, em nome de Jesus. Se beber alguma coisa mortífera, não vos fará mal. Se beber alguma coisa mortífera, não vos fará mal. Para de ficar aceitando que é isso, é por causa da vacina, é isso é por causa da vacina. Eu já tomei ceia depois da vacina. Estou limpa. Oportunidades estão escondidas nas crises. E muitos de nós chegamos a Deus depois de uma perda. Quem é que chegou aqui na igreja que disse assim um dia: eu acordei e quero ser crente. Crentes, vocês lembram como vocês chegaram aqui? Chovendo canivete, levando gaia, sem dinheiro, não foi? Não foi? Chegaram aqui assim aperreado, menino dando problema, a menina namorando com a torta direita, a mãe enlouquecendo, uma depressão de lascar, o dinheiro esvaziou, a mulher virou a cabeça, o gato não está mais fazendo nada, o cachorro no balanço o rabo, uma prova miserável, eu quero Jesus. Então deixa eu te dizer uma coisa, se uma coisa ruim aconteceu e te levou para Jesus, essa coisa não foi ruim, foi boa. Se uma coisa ruim fez você abraçar Jesus, essa coisa ruim foi um instrumento de Deus para a sua correção. Lembra o que Jesus disse para eles? Os galileus que morreram não são tanto problemas não. Não pense que vocês são melhores do que os galileus não. E o que é que Jesus mandou eles fazerem? Arrependam-se. Pois se vocês não se arrependerem, acontecerá com vocês a mesma coisa. Então o que foi que Jesus disse? Que o poder de quebrar o mal que está preparado contra nós é o arrependimento. Aquele que confessa suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Aqueles que encobrem, jamais prosperará. Então aqui a gente tem uma coluna, jamais prosperará. E ali a gente tem uma coluna, alcançará misericórdia. A diferença do arrependimento é que quando eu me arrependo, eu alcanço misericórdia. Quando eu endureço, eu jamais vou prosperar. Tu pode até ir para a eternidade, mas vai levar uma vida de cachorro aqui na terra. Tu pode até ir para a eternidade, mas não vai comer nada do que Deus tem para você aqui na terra. As pessoas precisam entender uma coisa: a vida aqui na terra não é só ir para a eternidade. Existe toda uma história para ser construída aqui, que vai reverberar na eternidade. Mas eu posso fazer o que eu quiser, eu bebo, assisto pornografia, sento na roda de amigos e digo o que eu quero é ser livre. Ok, você pode levar a vida que você quiser levar. Mas nunca esqueça, aquilo que o homem semear, ele colherá. Você terá a oportunidade de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. As minhas escolhas dizem o que eu vou comer nessa terra. O propósito da nossa vida não é só ir para a eternidade. Se fosse assim, você nascia, era salvo e já morria. Aliás, vocês já podiam morrer hoje, porque está todo mundo salvo.
Vai ficar aqui na terra para quê mais? Gastar dinheiro, pagar IPTU, IPVA, pegar gripe, ter disenteria. É melhor subir logo. Só que a sua vida não é só você para a eternidade. A sua vida é o que você foi designado para viver aqui na terra. Por isso que nós temos que viver de tal maneira que a gente alcance o coração sábio, para que a gente possa ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, para a gente ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que prazer tem minha vida na morte, que prazer tem minha vida. O prazer e a responsabilidade de minha missão está nos dias que Ele me dá depois que eu fui salva. Então minhas escolhas tem muita influência, muita. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Uzias morreu. Uzias era primo de Isaías. Isaías andava com Uzias um tempão. Isaías já era da linha sacerdotal um tempão, já era profeta um tempão, mas ele não tinha visto Deus. O que aconteceu? Uzias morre e ele vê Deus. Uzias morreu e eu vi o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Se algo na sua vida não mostrou o Senhor ainda, se tem algo na nossa vida que ainda morreu e ainda nós não vemos o Senhor, tem algo errado com a nossa conduta. Toda morte, toda tragédia revela a glória de Deus. Toda dor, todo abuso, todo aborto, toda rejeição, todo adultério, toda perda, toda história que tem tragédia, é para você ver a glória do Senhor. Tem uma razão. Sabe, o luto não é curado enquanto você não vê a glória de Deus no luto. O luto não vai ser curado enquanto a gente não vê o Senhor. Você vai ficar lá olhando para o luto, olhando para a dor, olhando para a perda. Mas a palavra do Senhor diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Você tem que sair desse foco e vir para esse. Você tem que sair daqui e transicionar para cá. Nunca fique na dor da tragédia. Deixe ela lhe levar para a glória. Foi isso que Isaías entendeu. Foi isso que Isaías foi visitado. A melhor resposta para a crise vai ser sempre o arrependimento. Quer sair da crise rápido? Arrependa-se. Se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, mídia, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, isso quer uma ação. Se humilhar, é fácil se humilhar? É fácil? Não é não. Pergunta uma criança: você quer se humilhar? Pergunta as pessoas se elas querem se humilhar. E é interessante, porque se nós fizéssemos o papel de nos humilharmos, Deus não precisaria usar ninguém do mundo para humilhar a gente. Quando você faz o dever de casa dentro da igreja, Deus não usa o ímpio para fazer o dever de casa por você. Quando a gente não se humilha, sabe o que Deus faz? Deus vai usar o juiz, o policial, o vizinho, o patrão. Quando a gente não se humilha, Deus vai levantar alguém para fazer o serviço que a gente não está fazendo. Então, se humilhar é ação, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, arrependimento é isso. É me humilhar, é orar, é buscar. Quer resolver seus conflitos? Faça isso. Quer resolver seus conflitos? Não retarde mais a bênção. Não fique mais enchendo o bucho, sabe? Arrastando a vida, dormindo e acordando. Pare tudo e se arrependa, que você vai resolver seus problemas. Pare tudo. Busca, os homens estão aqui buscando até 3 horas da manhã toda sexta-feira. Minha filha, se pegar sexta-feira, 10 horas da noite, pontapé na bunda do seu marido e diga: para a igreja. Para a
igreja, eu preciso de um sacerdote que ore. Eu preciso de um homem que me cubra. Pode para vir para a igreja. Ele pode vir com raiva, pode não gostar. Você ora bem muito para ele gostar de vir e vir rindo. Sabe por quê? Porque esse quebrantamento vai liberar na vida das famílias, e vai haver cura da terra, e vai haver a bênção geracional. Deus não constrói em cima de escombros. Limpe o terreno, sujeito. Limpe o terreno. Os homens têm essa função. Limpe o terreno para as edificadoras entrarem em cena. Nós somos edificadoras, mas não podemos edificar em um bando de lugares de escombros. Limpe o terreno para que a gente possa entrar e edificar. Os homens têm a responsabilidade de arar a terra. Os homens têm a responsabilidade de botar semente. O sêmen. E as mulheres disso, não se preocupem, 9 meses depois a gente lhe entrega um bebê. O que é que os homens dão para a gente? Um sêmen. Sem humilhar vocês. Deus escolheu ser assim. Um sêmenzinho. Quando passa 9 meses, o que é que a gente dá? Nome, CPF, identidade jurídica, tudo. Um ser. Uma vida. Quem ara a terra são os homens. Quem prepara a terra são os homens. Eu amei quando o Fofinho disse que sexta-feira, quando acabar a conferência, vai começar a oração. Os homens vão estar aqui orando. Olhar para aquelas águas de lama, rostos desfigurados de dor, pessoas que não sentam mais nas mesas de suas cozinhas com seus filhos. Como explicar para uma garotinha de 3 anos que o seu vovô nunca mais vai voltar? E como explicar ainda o pior para o vovô, que a garotinha de 3 anos não vai mais voltar? Tragédias, dores, lamentos, tempos do fim, tempos de conclusão, tempos difíceis. Nos últimos dias, nos movendo pelo que é superficial, e aquilo que é poderoso, que é interno, que é vigoroso, nós estamos desprezando. Suas famílias não precisam de mesas novas. Suas famílias não precisam de sapatos novos. Nós precisamos de joelhos no chão. É um tempo que nós precisamos descer e orar, olho no olho, quebrantamento, súplicas, ações de graças, choros, clamores, preparando o tempo para a volta de Cristo, preparando o caminho para a volta dEle. Ele nos entregou o ministério de reconciliação. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando. Por favor, o versículo da reconciliação, 2 Coríntios 5:18. O que é que Deus botou o filho dele na cruz? Para reconciliar relacionamentos. Jesus foi para a cruz para quê? Para reconciliar o mundo com Deus. Por que que nós vamos para missões? Para reconciliar o mundo com Deus. Por que que estamos pregando aqui à noite? Para reconciliar os homens com Deus. Por que que a gente se move? Para reconciliar. O chamado é reconciliação. Se não houver reconciliação, não há chamado. Por isso que Malaquias vai ficar calado 400 anos, antes do Novo Testamento começar, e ele termina: é hora de converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Então tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos entregou o ministério da reconciliação. Irmão, se você não tem ministério nenhum, está aqui estou lhe dando. Vá se reconciliar, vá pregar reconciliação. Reconcilie seu vizinho macumbeiro com Deus. Reconcilie sua sogra com Jesus. Reconcilie pessoas com Deus. Esse é o plano. Vamos lá no sul, reconciliar o sul com Deus.
Vamos reconciliar quem não tem casa, quem perdeu as coisas. Vamos reconciliar, vamos para o Marco Zero, reconciliar. Vamos reconciliar essa terra com Deus, porque uma terra reconciliada com Deus é uma terra próspera, é uma terra abençoada. Você não tem que estar preocupado um dia desse em um casal. E aí, que isso que aconteceu? Que aconteceu uma luta? Eu não quero saber. Eu quero saber, eles estão reconciliados com Deus? Porque a gente tem uma tendência de tapar o buraco, né? Eu me lembro uma vez uma mãe chegou para mim: olha, minha filha é aqui da igreja, estava no ministério, está grávida, mas olha, eu vou casar. Ela não se preocupa, não. Não, tapar o buraco a gente tapa depois. Eu quero saber se ela está bem com Jesus. Porque se ela teve relacionamento, estava no altar, ela não estava bem com Jesus, porque se tivesse não precisava essa compensação. Então o nosso alvo não é tapar o buraco, o nosso alvo é restaurar, reconciliar e levantar de novo. O nosso alvo é colocar de volta no lugar onde a presença se manifeste. Não é ensinar a ter conduta, é ensinar a ter a presença. Porque conduta minha cachorra tem, só faz xixi no tapete. Se minha cachorra aprende conduta, nós também aprendemos conduta. Mas pergunta se minha cachorra tem a presença. Minha cachorra não tem presença. Você não está aqui para aprender uma conduta. Você está aqui para manifestar a presença. Eu vou encerrar. Romanos 8. 38, 39. Pode vir em louvor, por favor. Pois eu de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Serão enchentes, pandemia. O que será que vai nos separar do amor de Deus? O que será que hoje está atrapalhando você de adorar, de buscar a presença? Entender? Você precisa entender para adorar. Então você não pode ser adorador, porque os adoradores nunca entendem. Os adoradores, eles não precisam de explicações para fazer o que tem que fazer. Os adoradores não precisam de um motivo para adorar, porque eles são adoradores, porque Deus merece e é digno de ser adorado, a despeito do que acontece comigo. Ele é adorado porque Ele é Deus. Eu não vou adorar Ele porque Ele é fiel. Eu não vou adorar a Deus porque Ele está sendo fiel agora. Não, Ele é fiel sempre, inclusive mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. O caráter de Deus não muda se eu adorar ou não adorar, mas a minha vida muda se eu adorar ou não adorar. Deus é Deus, você adorando ou não, mas você não é filho se você não adorar, porque os filhos adoram, porque os filhos buscam a presença. Os filhos não buscam comprar, os filhos não buscam excelência, os filhos não buscam funcionar, os filhos buscam a presença. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Essa é uma noite da gente romper as ataduras da religiosidade. A gente percebe a igreja pelo termômetro. Toda igreja tem um termômetro. E o termômetro, quando a gente entra no culto, a gente percebe como está o termômetro. O termômetro a semana foi ruim, não é? O negócio pegou, o negócio está dando, as notícias do Brasil são péssimas, então a igreja entra e fica verdade. Nós precisamos
manter um pouco, porque as coisas não estão bem. Isso é o termômetro de uma igreja que não é adoradora. Isso é um termômetro de uma igreja intelectualizada, racionalizada. Ela raciocina. É a igreja que o William Bonner dá o termômetro da família 61. O William Bonner pode estar dando o termômetro da gente. Veja que absurdo. A Globo dá o nosso termômetro. Nenhuma notícia no Brasil deveria dar o termômetro dessa casa. Nenhuma notícia que proceda da terra deveria dar o termômetro da nossa adoração. A única coisa que deveria dar o nosso termômetro é: o Filho de Deus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Essa é a última notícia. Uou! Aleluia. Essa é a última notícia. Ligue para os seus filhos, diga: você sabe o que aconteceu? Jesus ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Diga para quem recebeu o diagnóstico do câncer, diga para quem perdeu o dinheiro, diga para quem está passando adultério, divórcio, diga para quem está passando na enchente, nas águas, infarte. Diga agora para a guerra psicológica. Diga agora. Está uma guerra psicológica aqui. O médico diz que eu estou pirando. O médico diz que eu estou à beira de um pânico, que eu tenho síndrome do pânico. O médico está dizendo que eu tenho esquizofrenia, que eu tenho depressão. Mas sabe uma coisa? Deus é maior do que o diagnóstico. Deus é maior do que a crise. Deus é maior do que meu medo. Levanta, igreja. Celebra. Rompe. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Eu só quero levantar a minha voz pra te dizer
eu sinto que Deus quer romper. Um rompimento acontece e você sai livre. Toda vez que há um romper, há um quebrar. Sabe, quando a gente vê histórias da Bíblia, a gente vê uma mulher rasgando, uma mulher entrando, a gente vê uma mulher com hemorragia tocando, a gente vê uma Ana chorando porque não era mãe, a gente vê um movimento para a coisa acontecer. O ser estático, separado, não vai fazer as coisas acontecerem. Na Bíblia não acontece assim. Eles precisaram botar o pé no mar, o mar se abriu. A outra precisou enfrentar uma multidão e tocar nas vestes de Jesus, e ele dizer: quem me tocou? E disseram: mestre, aqui tem muita gente. Como quem te tocou? Alguém me tocou de um jeito diferente, porque o toque dela tinha desespero. O toque daquela mulher tinha desespero. Deus quer fazer milagre para desesperado, para quem não aguenta mais uma semana do jeito que está, para quem não vai mais acordar amanhã e ler o Salmo 23 e o 21 e o 91 e fechar a Bíblia. A gente que vai acordar e vai descer, vai babar o chão, sabe, vai sacudir as estruturas. Pecado também se rompe tomando decisões violentas. O reino dos céus é tomado à força. Às vezes a gente foi tão bom na época do pecado, mas não é bom na hora do reino. É tímido, comportado, politicamente correto. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Eu sei que calaram nossa voz, amarraram uma máscara na gente, tiraram nossa liberdade, não deixam a gente postar o que a gente quer no Instagram. E talvez a gente esteja trazendo isso para o ambiente espiritual. Deus hoje quer quebrar o vaso. Deus hoje quer encontrar a mulher que toca na orla, que está sangrando. Deus quer ter um encontro com Ana, que chorou desesperadamente. Nossos filhos às vezes são libertos pelo nosso desespero. Às vezes nosso casamento é salvo pelo desespero. Às vezes uma situação financeira é resolvida porque você mostrou desespero. Clama-me, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deixe os comportados irem para os restaurantes e para os clubes. Para a família 61 não. Uma geração de homens e mulheres que estão desesperados pela presença. Quem está desesperado, eu queria pedir que o louvor suba mais gente, por favor. Eu quero um louvor hoje de macho aqui. Tá certo? Quem não for homem, bom homem, não sobe não. Sobe louvor, sobe gente que vai fazer barulho. Eu não quero louvor aqui de comportamento não. Vocês que quiserem fazer um louvor comportado, vão para a pracinha de Boa Viagem. A gente vai arrebentar isso aqui hoje. Nós vamos arrebentar. A Bíblia diz em Atos: o povo que alvoroçou a terra chegou até aqui. Cadê o alvoroço desse lugar? Cadê o alvoroço? Cadê o desespero? Ou ninguém aqui está precisando de um milagre? Ou ninguém aqui está desesperado? Desesperado! Eu quero estar desesperada pelo Senhor. Eu quero estar desesperada pela tua presença. Se o Senhor não me abençoar, eu não saio desse lugar. Foi o que Jacó disse ao anjo: eu não te largo até que tu me abençoes. Eu não solto. Eu quero convidar quem está desesperado aqui para o altar. Apaga as luzes, por favor. Apaga as luzes aí. Bagunça a casa. Tira a ordem. Porque às vezes a ordem quem botou foi o diabo, não foi Deus. Toda ordem que não vier de Deus vai ser rompida em nome de Jesus. Oh! Oh! Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver.
novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. 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 É o Senhor, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se o buscamos, Deus se manifestará. Se o clamarmos, Deus se manifestará. Aproveite o ambiente, aproveite o ambiente. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se o buscarmos, Deus se manifestará. Se o clamarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará, Jireh
Não se preocupem com a conduta. Não se preocupe com a organização. Fiquem à vontade. É a casa de papai. A Bíblia diz que ainda mais uma vez Ele abalará os céus e a terra. Por que abalar? Porque quando você abala um lugar, as coisas saem do lugar. Quando você abala um território, as coisas saem do lugar. Nem toda organização foi Deus que organizou. Deus está abalando para sacudir o diabo. Fique tranquilo, querido e querida. Você é de Jesus, está sofrendo abalos. Deus está desalojando o diabo do seu território. Uou! Deus está desalojando o inferno para que a glória dele venha sobre seus filhos. Densas trevas cobre a terra, mas sobre nós, ai, a luz do Senhor. Aleluia, aleluia. Espírito de Deus, nossa. Eita Deus, eita Deus. Tem uma presença nesse altar. Deus gosta de aglomerado. Deus gosta disso aqui. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Nós estamos contando o quê? Sabedoria. Estamos contando nossos dias para alcançar um coração sábio, para a colheita de Pentecostes. Por isso que são dias que você está sendo pressionado. Por isso que são dias que você está num lugar apertado. Por quê? Porque Deus vai trazer a luz. Os tesouros que estavam escondidos vão ser revelados. Por isso que Ele vai dar uma sabedoria ao seu povo que os outros não têm. Aleluia. Espírito de Deus, Espírito de vida, sela as famílias dessa casa. Sela as famílias do teu povo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia do que está por vir. Quebra toda mente que andava na intelectualidade, toda mente grega que busca o entendimento humano e mundano e não busca a sabedoria do alto. Nos liberta de nós mesmos e nos leva a um lugar mais alto de adoração. Marca a nossa família como casas de avivamento, casas da tua glória, casas de manifestação da glória do Senhor, onde sinais e maravilhas serão estabelecidos. Rompe qualquer ferrolho e trancas de ferro que ainda possam estar atuando nesse lugar. Rompe desde a porta de entrada, de saída, as estruturas malignas que roubam a vida de Deus em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, sopra a tua vida e manifesta poder, para que todos saibam e todos vejam que nós somos chamados pelo nome do Senhor. Em nome de Jesus. E a igreja diz: eu lutarei por vós, tão somente se acalmem. Eu lutarei pelos que são meus, não os destituirei, não os abandonarei. Revelarei coisas guardadas para esse tempo. Os que me buscarem entenderão todas as coisas, e me revelarei a eles de uma maneira como Deus faz com um homem que é o seu amigo. Assim como eu falei na boca de Abraão e chamei meu amigo, assim estou eu em busca nessa geração dos que são os meus amigos. Os amigos preparam o caminho do noivo, e os amigos do noivo estão ficando prontos. Vocês verão milagres, vocês verão sinais. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Os sinais acompanharão os que crerem. Os sinais acompanharão os que crerem. Eu levantarei o pobre do montão
mulheres de príncipes. Eu apartarei o inimigo que vos perseguem, e inimigos geracionais serão vencidos. De amasso, de emache, de candaramasso, e ama. Preparem, preparem, preparem os guerreiros. Preparem, 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 igreja. Eu estou a aproximar, a vitória vai chegar. Não se abalem, muitas coisas farei. De amar, Yamae. Os anjos estão chegando, a ordem é do general. Oh, yeah. Os guerreiros estão chegando. Preparem, preparem, preparem. Como leão, levantem-se, levantem-se, levantem. A ordem é pra marchar. Preparem, preparem, preparem o caminho do Senhor. Cajado na mão, eis que vem a vitória do Senhor, vem. Avante, avante, igreja do Senhor, avante, 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 avante.
disse a Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Teve guerra nos ares esses dias. O inimigo de Israel caiu como um urubu ferido. O Senhor diz: agora eu marco um novo tempo sobre Israel e a igreja. Os inimigos perecerão. A igreja se levanta numa nova autoridade. Oh, Jesus, me ajude, vem cá. Vem hoje, você que está em dívida, você que está sendo perseguido geracionalmente por espírito de consumismo, de pobreza, de miséria, faz uma aliança com o Senhor hoje. Malaquias diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, se eu não vos abrirei as comportas dos céus, e derramarei bênçãos que não se podem contar. É hora de vencer, Mamon. É hora de vencer, Mamon. Há uma autoridade fluindo. Não perca esse momento. Não perca a unção que está repousando, porque há novos empresários para se levantar. Há novos lugares onde você vai pisar. Há novas conquistas que o Senhor vai liberar. Hoje o inimigo está na forca. Aproveite e venha fazer uma aliança com o Senhor.